lucrativos, ela é uma ONG com fins lucrativos. Então, ela foi o desenho que a gente possibilitou, o desenho que a gente criou, que possibilita que a gente trabalhe criando o impacto que a gente deseja e, mesmo assim, a gente tenha isso como fonte de renda para a nossa vida. Então, eu vou iniciar aqui, batendo um papo, né, nessa conversa com vocês, no projeto que é o embrião disso tudo, é quem realmente fez com que abrissem os olhos e que a gente pudesse começar a trabalhar com essa parte social. Então, vou dar uma olhada aqui, me avisem se vocês, né, provavelmente está dando certo aqui, vocês devem estar vendo minha tela. Minha tela está sendo compartilhada, pessoal? Sim, tá. Maravilha, então vamos lá. Então, esse aqui é um projeto do Ecopark, né? Esse aqui foi o projeto que ele é realmente o embrião dessa ideia. Foi desenvolvido, né? Começou em 2013, se arrastou até o presente, basicamente, mas é um Ecopark em Heliópolis. Então, a gente começou com uma análise de onde está Heliópolis dentro da mancha urbana, né, de São Paulo. Então, se vê que ele é um território a leste, a partir do centro da cidade, né? O centro da cidade é mais ou menos por aqui. Então, ele está a leste, sudeste aqui, muito próximo das margens, né, da borda da cidade, juntando aqui com Santo André, se eu não me engano. E Heliópolis é a 10ª maior favela do Brasil e a maior favela de São Paulo. Na época, os dados eram de 100 mil habitantes, mas os dados eles tendem a registrar uma realidade que não é exatamente a realidade do local, né? Por ser um território informal, esse número ele é muito maior, então ele gira em torno do censo, quando tem o censo das próprias pessoas de Heliópolis, ele chega em torno de 250 mil pessoas atualmente. Ele tem uma ótima relação, né, com o transporte de massa, então aqui na parte do topo a gente tem esse levantamento do centro, quais são as linhas. Isso aqui é o Expresso Tiradentes, o antigo fura-fila, para quem é um pouco mais velho, que foi tantas vezes falado ali pelo Pita. E aqui é a linha verde de metrô. Então, ele é uma área muito bem servida de transporte público, que é justamente entender por onde que as pessoas se movimentam e como que elas se ligam à cidade, né? Então, todo mundo que mora em Heliópolis acaba subindo e pegando o trem ou o metrô para acessar o centro, nesse movimento que a gente já conhece, que vocês devem ter conversado e que é muito interessante, de que esse movimento sempre da periferia para o centro e do centro para a periferia, né? De manhã as pessoas vão para o centro e à noite elas voltam para a periferia. Isso causa uma série de problemas na cidade, na questão de movimento, e a gente pode acertar isso no futuro, bater um papo sobre isso no futuro, sobre como que isso pode ser mitigado, como que isso pode ser reduzido. E aqui a relação de distância. Então, Heliópolis ele tem 2/3 do tamanho do Parque Ibirapuera, e o lugar mais próximo de espaço público que a gente tem é o Parque do Museu do Ipiranga, que está a 4 quilômetros de distância, né? Então é um lugar muito pouco servido de espaços públicos. E essa é a parte mais interessante, né? Então, na verdade, Heliópolis é isso. O território de Heliópolis é isso. E essa imagem ela é bem forte porque ela mostra com muita clareza que as pessoas, como elas trabalham, a maioria dos homens trabalha com construção civil, as pessoas que moram na favela, elas têm total capacidade de construir seus próprios abrigos, mas elas não têm capacidade de gerenciar e criar espaços públicos. Então, o espaço público na favela, ela é a rua, né? Todas as atividades de lazer, todas as atividades de convivência se dão na rua, de maneira bastante precária, mas ao mesmo tempo de maneira muito intensa e muito inovadora sempre. E essa aqui eu acho que é a parte mais importante, né? Então, hoje em dia, o urbanismo informal, esse crescimento em favelas, ele é o método de desenvolvimento dominante das cidades. Então, hoje em dia, 30% da população já vive em favelas no mundo todo, né? Então, aqui a gente coloca a Índia, Venezuela, Indonésia. E a projeção é que metade do crescimento urbano no futuro vai ser informal, até 2030. Então, isso é a parte mais importante, né? Não tem como a gente debater urbanização hoje em dia, não tem como a gente debater sobre cidades sem pensar em favela, né? Então, urbanização, ela também é favelização. E isso é um movimento que acontece no mundo todo. E acontece de maneira, e essa parte mais curiosa, ele acontece de maneira exatamente igual.
Então, as ruas sempre são criadas de maneira orgânica, seguindo a própria topografia do espaço, né? Como dá para ver aqui nessa parte da Venezuela. As famílias vão crescendo e conforme vão crescendo e o tempo vai passando, as casas vão subindo. E tem uma série de dinâmicas específicas. E essa foi uma questão que eu comecei a ter quando eu entrei na faculdade. E logo para o final da faculdade, a gente transformou isso realmente no principal mote, que era urbanismo e cidades para quem? Para quem que a gente desenha sendo arquiteto? Para quem que a gente desenha sendo urbanista, né? Então, a arquitetura normalmente ela tende a atuar e ser entendida, a que é amplamente divulgada, como aquela arquitetura que é feita para 1% da população, enquanto, né, da ponta da pirâmide, enquanto os 99% que compõem a base da pirâmide não são atendidos. Então, como que a gente trabalha esse tipo de espaço, esse tipo de população, com arquitetura e com urbanismo? E a gente entendeu isso em territórios, atuando em territórios informais. E visto isso, a gente começou a estudar um plano existente pela SEAB. SEAB é a gestão do governo, né, da prefeitura, e ele colocava novos ônibus dentro do espaço, colocava linhas de circulação, estacionamento de bicicleta, criação de parques internos, né, para a criação desse pulmão, desse respiro dentro daquele espaço tão apertado e tão construído que a gente mostrou anteriormente, e implementação de equipamentos. Então a ideia era pegar a favela, que atualmente é isso, e transformar a favela nisso. E isso é interessante, sem dúvida já é melhor do que a situação atual, mas ela não representa, ela não tem ela demonstra claramente que a favela é entendida como uma ilha dentro da cidade, né? E isso não resolve o nosso problema principal, que é essa conexão que pode ser estabelecida entre formal e informal. Então, como criar um urbanismo que estimule essas trocas formais e informais, que quebre barreiras e que faça com que tanto a relação seja sinérgica e positiva para a cidade formal quanto informal? E a gente trabalhou nesses 4 pontos aqui desse plano da SEAB, que mantém a favela, como uma ilha na cidade, e aumentou isso em uma série de pontos para que começasse a ocorrer esse benefício para todos os lados, né? Para todos os parceiros, para todos os agentes que compõem a sociedade. Então, o que a gente fez? Primeiramente, a gente entendeu esse parque no fundo, que é o Ecoparque Heliópolis, que ele serve como essa grande âncora, né, de atividades, que recebe uma série de atividades muito específicas que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente, mas principalmente a gente mapeou por onde estão as pessoas na favela. E o mais interessante é que as ruas da cidade formal, isso acontece, depois foi uma coisa que a gente foi estudar, e isso acontece em todas as favelas no mundo. Essas ruas, elas dão direto em paredes, elas não dão no prolongamento das ruas. Então a favela, desde que ela nasceu, né, desde a ideia da Medina, desde a ideia dessa construção fortificada, ela acaba se construindo como uma ilha para evitar que pessoas entrem lá, para que elas sejam despejadas, para que aquele lugar seja retomado na dinâmica formal da cidade, né? Que normalmente as favelas nascem por invasão de terrenos, sejam públicos ou privados, dessas pessoas que não têm casa, que não têm terreno, que seriam, né, movimento sem terra. E a gente tem esses eixos de articulação das ruas chegando nessas barreiras. Então a gente começa criando esse ponto de como trazer as pessoas que chegam até essa barreira para a nossa âncora, né, para o nosso programa âncora que se encontra à direita no parque. E essas aqui seriam as remoções da prefeitura, e a gente acaba, em vez de começando pelas remoções, a gente acaba criando uma coisa que chama acupuntura urbana, né, que é você tocar em pontos muito específicos de maneira como se fosse com uma agulha realmente, mas no ponto certo. Então a gente cria nessas entradas vias, a gente cria as remoções de maneira a permitir o prolongamento da cidade formal para dentro da favela de Heliópolis. Retira 63 casas, né, contra 100, a gente tira 63, a prefeitura retirou 164, então a gente retira 101 famílias a menos,
né, o que barateia não só a instrução, a execução desse plano, mas também você não retira as pessoas de lá. Dentro do censo que a gente fez, as pessoas não querem sair de lá, as pessoas gostam de morar ali, então a gente não queria ter esse impacto negativo na vida delas. E a gente cria esse sistema, né, com uma certa adaptação dessa linha tão dura, por esses sistemas de parque no meio, e ativa esses pontos criando programas, criando ativações dentro desse espaço, né, dentro desse sistema de áreas verdes. E a gente então trabalha nessas 3 bordas, conforme a gente falou, né, o acesso, o cerne, a metade, né, o meio do espaço, e o ecoparque na ponta, que é o grande destino, que é a grande âncora que pode receber atividades diferentes. Então, nas bordas, a gente trabalha justamente com essa ideia, então as ruas chegam aqui, a gente faz a retirada, nesse caso aqui, de 3 casas e permite a criação desse eixo de perspectiva para dentro. Aqui vai melhorar, hein, pessoal? Então, não muito mais. Mas a gente permite esse direcionamento para dentro da favela. Então, esse convite para que as pessoas deixem de ser 2 mundos separados, eles possam. E esses equipamentos que a gente construiu, eles servem para receber programas. Então, por exemplo, na época que a gente estava falando com a Farm tinha essa ideia de trazer essa linguagem da favela, da comunidade, e a gente poderia, por exemplo, criar aqui um sistema de workshop que a gente aproveitasse para absorver todas as dinâmicas, toda a parte inovadora da favela e, em troca, fornecer educação num sentido de até colocação no mercado de trabalho, num sentido de inovação como produção, ali no caso de arte e de vestimenta, né? Então, a moda como uma maneira de se expressar. No meio do bloco, a gente, né, começa a dar um zoom e entrar mais dentro desse espaço. Então, pegando quarteirão a quarteirão, a gente fazia estudos e ia retirando as casas de menor altura, podendo criar esses eixos de circulação dentro da favela, né? Os becos ali são lugares um pouco perigosos e que estimulam o tráfico de drogas, então normalmente as piores dinâmicas acontecem nos becos, na favela. E a gente, mesma coisa, né? Retira como uma cultura urbana o mínimo de casas, conversa com o pessoal para ver quem quer sair ou quem quer ser relocado, reconstrói uma nova fachada interna, né, porque isso tem muito valor na favela. Sempre que você tem uma fachada para a rua, essa fachada ela se transforma em comércio, então ela é uma grande fonte de renda dentro da favela, e a gente criaria sistemas de circulação com circulação vertical, chegando a esse tipo de cenário. Então a gente aproveitaria ao máximo possível a construção desse espaço, né, do que a gente poderia subir, aproveitar, e todas as casas retiradas seriam construídas de maneira pré-fabricada sob esses espaços, então sem desperdício de material, sem nenhum tipo dessa construção que a gente está acostumado no Brasil, de bloco, de cimento, de consumo de água. A gente teria painéis pré-fabricados que a gente construiria de maneira muito rápida e limpa esses novos espaços. E finalmente a gente chega no parque, que é esse ponto esquecido dentro da cidade, de aproximadamente 8 quarteirões, e que cria essa faixa de afastamento entre a favela extremamente adensada, esse pedaço sem nenhum tipo de ocupação, e uma parte de infraestrutura urbana, que seria um lugar de tratamento de esgoto da Sabesp, que isso sempre é uma dúvida, né, mas que não tem um cheiro ruim. Você vê, né, então você tem essa visão na hora que você chega nesse espaço, que é uma coisa muito incrível, assim, né? A favela ela é muito densa, ela é muito ocupada, e você chega nesse espaço que não tem nenhum tipo de ativação. Hoje em dia ele é ativado apenas como um grande ponto de descarte de entulho, que também é um ciclo vicioso nas favelas. A gente tem um limbo jurídico que define que o entulho ele não é de responsabilidade nem do governo e nem de quem produz, então ele acaba se acumulando. Isso, né, tem uma série de problemas de ratos, de uma série de questões de salubridade que são bem importantes. Depois a gente pode entrar também, principalmente nesse ponto do rato. Vou pedir para o Vitor me lembrar, que tem uma história bem interessante a respeito disso. Então, a nossa ideia sempre foi assim, como transformar esse espaço numa sala de estar urbana, né? Como é que ele pode servir para abrigar e convidar as pessoas a compartilhar desse espaço, interagir nesse espaço de maneira a que ele sirva
como um lugar de debate, como um lugar de entendimento sobre as nossas diferenças. E a maneira que a gente fez isso, então, foi juntando todos os pontos, né? Esse parque, ele trabalha com a Avenida Almirante Delamare, o Parque Linear desse pedaço e a Heliópolis, que é a Gleba K, que é a grande parte de Heliópolis, ele estaria no centro. E a gente ativa isso com 6 grandes pontos, que é paisagem e mobilidade, ciclovia, programa ligado à água, programa ligado ao ecoponto e reciclagem, programa ligado à educação e lazer. E todos eles não são universos separados, né? Eles são universos que são basicamente temáticas, que é um parque que trata sobre essas 6 temáticas de maneira simultânea, com um programa diferenciado, né? Então a gente vai desde uma grande sala para a orquestra sinfônica, que é um espaço que não tem Heliópolis. Aqui embaixo a gente tem o Instituto Baccarelli, é um instituto também de terceiro setor, que ensina música clássica para as crianças, principalmente para as crianças que vão bem na escola. Então isso serve quase como uma cenourinha, né, uma métrica para que a pessoa tenha um estímulo. Ela só pode frequentar o Instituto Baccarelli se ela for um aluno de prestígio dentro da escola, que também é uma escola de educação integral, que está aqui embaixo. E essa molecada, ela se apresenta na Filarmônica de Berlim, ela se apresenta em Nova York, ela se apresenta nos melhores espaços de música clássica, de orquestra do mundo, e ela não tem espaço para ser ouvida dentro de São Paulo, né? Então isso eu acho que tem uma questão muito profunda colocada nisso, de como as pessoas querem ser ouvidas e não tem voz aqui dentro desse espaço. Então a gente criou esse espaço para justamente abrigar isso e trazer a ideia, né, de que por exemplo, a Orquestra Sinfônica é um programa sempre voltado para a classe nobre, né, para a classe A, para a classe B, e seria um grande programa de convite para que houvessem esses estímulos de troca. E a gente tem a educação como universidade de construção flexível, industrializada, auditório, bicicleta, coleta, reciclagem e processamento de entulho, paisagismo funcional, wetlands, tratamento de águas pluviais, praias urbanas e reservatórios. Então é um parque que seria um parque com uma função ecológica dentro da cidade, né? Transformando esse espaço que hoje em dia é isso, nisso daqui. Tá? Então a gente teria os acessos ocorrendo por aqui, pelas pontas, os calçadões, as salas de orquestra, administração e sala de projeção, salas de aula, um museu de Heliópolis, né, um espaço para que a gente pudesse contar a história de Heliópolis e retomar a memória, uma universidade da construção flexível, um sistema de ecoponto de processamento de entulho, de criação de painéis pré-fabricados com aquele entulho que é descartado, um centro esportivo e uma ideia da praia urbana, né? A praia sendo representada como o espaço público que melhor funciona. No Brasil, eu acho que é um dos formatos de espaço público mais democráticos que a gente tem, que melhor funciona no Brasil, é a praia. Então a gente podia trazer essa ideia de democracia e de tratamento da água, né? Do quanto a água é importante para esse território. Então toda a parte de paisagismo, ele não seria um paisagismo colocado aquém, né? Ele traz essa ideia do Battle de que o belo seja poderoso, então um paisagismo alinhado com a produtividade, de árvores de agricultura que seja consumível ou produtiva. Árvores frutíferas, hortaliças, legumes e outra espécie, como por exemplo palmeiras, que podiam subsidiar e reduzir o problema da fome de maneira também democrática nos espaços públicos. Então, acho que isso aqui é muito forte, né? Que o belo seja poderoso, né? Mais do que paisagismo, ele tem um poder de transformar essa lógica urbana. Que é algum tipo de opção de coisas que já existem, por exemplo, no Japão, de um arquiteto que chama Tadao Ando. Então, a gente poderia fazer isso cultivando em platôs. A ideia da água, que também isso aqui acontece na China, a água como elemento de formação, né, do ser humano. Em São Paulo, a gente tem basicamente essa ideia, né? Quando chove, a água ela acaba dominando e superando a nossa cidade, né? Nossa drenagem ela ocorre de uma maneira um pouco dramática, trazendo problemas que a gente não consegue, são incontáveis para o pessoal da classe B, C, D, E. Então, muitas vezes, quando chove, o pessoal perde tudo. Por sinal, aquele filme, né, Parasita, acho que ele ilustra isso de uma maneira muito legal, em que no dia seguinte que o pessoal é
retirado, né, que a casa deles inunda, ele está dirigindo o carro lá e a mulher fala, nossa, que bom que veio a chuva e deixou o céu tão limpo, né, e ao mesmo tempo o cara perdeu tudo. Então a água ela acaba dominando a nossa dinâmica. E embaixo de todas as avenidas de São Paulo, as grandes avenidas, a gente tem um rio, né? Então, em vez da a gente poderia, sabe, pensar e ir para um pouco dessa ideia de utopia que o Vitor falou, mas a gente lembrar que a nossa cidade é composta por rios, né? Uma cidade construída em cima de rios, em que a gente podia ter um pouco dessa atmosfera e conviver com a água, né? Até porque a água ela é muito importante. Então, assim, a gente é feito de água, né? A gente nasce com 90% do corpo feito de água e acaba morrendo com 70%. E a água ela tem uma questão de um valor econômico, né? A água potável que a gente está tendo tantos problemas muito graves, ecológicos, nesse momento no Brasil. O Brasil, acho que a grande riqueza dele é ser o maior aquífero do mundo, né? De água doce. E isso é o que permite que a gente tenha uma tranquilidade. Então, como que a gente pode aproveitar a água como um elemento de programa, de teoria? Então, em vez de a gente tirar a água aqui embaixo, né, tem esse diagrama assim, em vez de a gente tirar a água da represa Billings, a gente pode aproveitar e ter pontos que trabalhem a água, que absorvam a água durante a cidade, né, ao longo da cidade, que além da gente reduzir essa perda de água pelo caminho de chegada, né, sempre vindo da periferia para o centro, a gente já faria o tratamento em pontos pontuais, e mais do que isso, esses pontos podem ser ativadores de dinâmicas urbanas, como praias urbanas, como grandes piscinões, como uma série de coisas que, em vez de afastar a gente da água, aproxime a gente da água, né? E isso aqui também é na China, é um sistema que reproduz por gravidade um rio. Então, se você vai para a cidade de Tietê, o rio Tietê ele está limpo já depois de 100 quilômetros, usando a fitodepuração, que nada mais é do que um sistema do rio, em que vai passando por pedras, por algas, por peixes, e mesmo o dejeto industrial, o dejeto humano que está ali, e depois de 100 quilômetros ele está limpo e próprio para uso, né? Então você consegue, usando um paisagismo, refazer esse tipo de sistema. Isso retoma um pouco dessa ideia, né, da criação de terraços de água produtivos, que acontece na China e acontece muito no Vietnã, e que isso acontece desde o começo da nossa civilização, e conforme a gente foi evoluindo, principalmente esse raciocínio ocidental, a gente foi perdendo essa conexão de paisagem construída e produtiva, né? Então, por último, a gente chega nesse centro educativo flexível, que é uma escola, né, que tem uma série de desenhos. Isso aqui seria, né, todos os desenhos técnicos da escola. Então, as salas de aula aqui, separadas num grande centro de debate com uma ágora urbana, né, de debate, de desafios, de conversas, onde o conteúdo pode ser passado. Ela tem uma série de desenhos aí bioclimáticos, sustentáveis, né, de que o sol entra no inverno para esquentar esse espaço, e o sol ele é protegido para que no verão você tenha um espaço fresco. Ele não corta o terreno, né? Então essas peças estão sempre soltas do terreno para que a gente não tenha nenhum tipo de escavação, a gente consiga fazer peças que mantenham o terreno de maneira natural. E o ponto final, né? A imagem final dessa escola, ela tem esse cubo translúcido e leve, né? Que olha para esse lado, no embasamento mais pesado. Nas salas de aula você tem essa relação mais franca com a natureza, e o parque ele passa pelo meio da educação, né? Então você, na hora que você está mesmo passando no parque, você consegue ouvir uma aula, você é convidado para entrar nisso aqui, que é a biblioteca, no outro ponto que seria esse centro administrativo, e com isso a gente fez esse trabalho de transformar o território de Heliópolis, que antes, hoje em dia, né, a favela, aquele território que está escondido e que a cidade não tem orgulho, num território orgulhoso de si, num território que valoriza sua identidade, seu pertencimento, sua relação com os elementos, a educação, e que consegue transformar isso num campo inovador de ideias, numa ideia de criação, de inovação, que é o principal motor da nossa economia. Então, esse aqui é o projeto de Heliópolis, né? Isso aqui seria a apresentação ainda de 2013, ela é muito gostosa de fazer,
e muito triste de ver que hoje em dia, 7 anos depois, isso só piorou. E a gente acabou levando esse projeto, né, a gente acabou sentando, a PUC acabou me abraçando, o Mackenzie não tinha um programa de como levar isso adiante, a PUC viu esse projeto numa apresentação que a gente fez no simpósio, e acabou me convidando para conseguir desenvolver isso como um sistema financeiro, e a gente sentou junto com o pessoal da prefeitura, no caso era o Haddad na época, mostramos para eles, e o Haddad falou, bom, super legal, super bonito, mas como que isso para de pé, né? E a gente acabou não sabendo como que a gente poderia fazer, a gente fez parceria público-privada, tinha uma série de problemas para conseguir transformar isso em um projeto, e aí a gente entra no Muda, que eu vou falar bem rapidamente sobre o que é o Muda, mas basicamente, né, o que eu quero que fique claro, assim, o Muda demorou 2 anos e meio para a gente conseguir tirar ele do papel, mas ele é a maneira que a gente encontrou de como fazer urbanismo, de como criar espaços educativos, espaços que valorizem a ideia da democracia, que consigam ter uma inovação grande dentro dele, sem que a gente dependa da esfera pública, né? A gente também melhora coisas para a esfera pública, a gente faz um papel grande, a esfera pública gosta da gente, mas a gente acaba não dependendo das prefeituras, a gente acaba não dependendo desse sistema público. Então, eu vou abrir aqui novamente e vou colocar, eu acho que é um pouco, eu vou abrir esse daqui rapidinho, que é a apresentação, e depois eu passo o vídeo, tá? Mas o Muda, isso aqui é a nossa apresentação comercial, né? O Muda é uma plataforma, é uma empresa que permite que as marcas possam levar seu impacto positivo para as ruas, de maneira que as pessoas respirem a marca e sejam inspirados por ela. Então a gente faz isso porque 70% dos brasileiros nunca foram em nenhum museu. Tá? Então a cada 10 pessoas, 7 nunca foram no museu. E quando você está na favela, quando você está conversando com esse pessoal, quando você fala de museu, você sente esse afastamento, você sente que as pessoas falam que aquele lugar não é para elas, né? Isso é muito triste e isso acontece porque 90% dos municípios não tem nenhum tipo de cinema, teatro, museu e espaço multiuso. Então imagina que a cada 10 cidades no Brasil, 9 delas não tem nenhum espaço voltado para sua memória, voltado para sua identidade, voltado para qualquer tipo de manifestação cultural. Então a gente entra como uma empresa que permite e fortalece essa democratização do acesso à arte. E a gente faz isso porque a gente acredita, né, desde o nosso logo, de que não devem existir pessoas descartáveis, talentos descartados, uma cultura descartável, e que a gente deve valorizar a vida, a gente deve valorizar as raízes da pessoa, para que ela possa se desenvolver e no futuro compartilhar bons frutos. E o que a gente faz é transformar espaços públicos em palcos de inspiração, promovendo o encontro de artistas com a sociedade para que juntos, de maneira educativa, eles desenvolvam artes que vão eternizar aquela manifestação no espaço público. A gente faz isso sempre se aproximando com muito cuidado, com muita calma, entendendo aquele lugar que a gente está pisando, se aproximando da população, mapeando os problemas, as demandas específicas, as dores das pessoas e as características específicas, os potenciais que aquele local apresenta, e criando métricas iniciais. Aí a gente prepara o local, isso aqui principalmente é a minha parte, assim, com levantamento de arquitetura, de urbanismo, desenhando, entendendo aquela visão daquele espaço de maneira planificada, né, dentro da cidade. A gente coloca os painéis de energia solar para que aquele local seja um ponto independente, então a gente não depende da energia da cidade, a gente fabrica a nossa própria energia e a gente alimenta um sistema multimídia de sistema de som, microfone, projeção está fazendo agora, né? Criando uma sala de aula no espaço público. E a gente ativa esse espaço público trazendo uma programação educativa, cultural e gratuita. Então, sempre um formato de TED Talk bastante inspirador, bem gostoso para conversar, que culmina num bate-papo e conclui num exercício prático. Então, sempre traz para a prática
o desenvolvimento da arte, né? Isso acontece na parte de abertura, que seria uma primeira palestra, em aulas de desenvolvimento, de aprofundamento daquela arte, e que gera uma exposição no final, que pode ser um show, pode ser uma manifestação artística, pode ser uma exposição de arte de pintura, pode ser um sarau, pode ser uma peça de teatro, em que a gente usa isso para criar uma peça artística final, né, que tenha começo, meio e fim, e a gente grava isso para principalmente deixar legado, tá? Então a nossa principal preocupação é em construir um legado naquele espaço. Toda a infraestrutura do espaço público, então paisagismo, circulação, bancos, iluminação, ele é feito para dar suporte à obra de arte, então ele pode ser a própria obra de arte ou dar suporte à obra de arte. A gente documenta tudo que foi feito para que essas aulas possam impactar alguém que está no Amazonas, alguém que está nos Estados Unidos, alguém que está no Zimbábue. Então a gente consegue quebrar essas barreiras de locais usando a internet para criar museus a céu aberto. E a gente trabalha sempre com a geração de empregos, achando dentro desse espaço pessoas que possam construir, pessoas que possam fazer a zeladoria, artistas locais e talentos que são direcionados para as empresas participantes. Aqui é como a gente trabalha, então os valores, né? Esse processo demora 7 meses e ele é cíclico, ele ocorre mais de uma vez. E como que isso aqui funciona? Com incentivo à cultura. Então, a gente utiliza as leis de incentivo, a antiga Lei Rouanet, a atual Lei de Incentivo Federal, que foi muito destruída e que está acontecendo um desmonte muito forte, mas que ela é essencial para a manutenção e para a criação de obras de arte. Não dá para a gente pensar um MASP, uma Pinacoteca, uma OSESP sem esse tipo de arte. Isso é o que deixa essa nossa cultura de pé, né, a nossa arte de pé. E ela é uma lei que para cada R$1 investido nela, o retorno para a sociedade é de 1,59, tá? Isso aqui é uma matéria da Exame. Depois eu vou deixar isso aqui disponível para vocês. Né, tem todas as matérias, tem tudo isso daqui. E ela funciona de maneira muito simples. As empresas fazem doações para a gente, em que elas usam parte do imposto que a empresa já vai usar de qualquer maneira. Isso aqui é imposto que vai ser pago de qualquer maneira. A gente pode usar 4% do imposto de renda, 3% do ICMS e 20% do IPTU e do ISS, para que a gente use isso como marketing cultural da empresa de maneira gratuita, né? Do imposto que já vai ser pago, você pode usar isso para ter um impacto positivo para sua marca. Tem seus benefícios, como funciona, né? De acordo com os investimentos, as pessoas têm a exposição, mas isso aqui é a parte mais importante. Nesse desenho, a gente criou um desenho em que todos ganham. Então, a sociedade ela tem esse acesso à programação cultural gratuita com enfoque educacional, que a gente vê como o grande tendão de Aquiles, né, no Brasil. Ou a arte ela vem pronta e a pessoa tem que digerir, ou ela não tem acesso à educação. A gente adora essa ideia de combinar a arte como protagonista da sociedade, né, como protagonista da formação popular e oferecer isso de graça para que a gente possa achar um cara que está, por exemplo, na Cracolândia, e que tem dentro dele um ímpeto muito grande artístico, né? Então, o que a gente tem que apresentar para a gente achar o próximo Basquiat, para a gente achar o próximo Gonzaguinha, para a gente achar essa pessoa que tem essa carga artística guardada dentro dela. Então, a gente permite essa participação e, com isso, a gente cria espaços públicos feitos sob medida que valorizam o sentimento de arte e pertencimento. Para o patrocinador, a gente cria ações de marketing social democráticas e contemporâneas sem custos adicionais, atraindo novos consumidores, aumentando a exposição da marca e principalmente fortalecendo a conexão emocional da sociedade com a marca no dia a dia. O artista, ele desenvolve a arte, ele oferece a arte como protagonista da formação popular e a gente faz essa parte chata, né, que é essa parte burocrática de documentação completa do processo artístico, com divulgação gratuita. E principalmente o governo também se beneficia com isso, porque a gente cria esses espaços públicos que seriam de característica de responsabilidade da parte municipal. A gente faz isso pelo mesmo preço, só que colocando programação educativa, fazendo tudo isso que foi falado, reduzindo assim o custo governamental para requalificar esse espaço. Por isso que o governo gosta tanto da gente, né? A gente faz o trabalho que deveria ser feito por eles de uma maneira mais eficiente
sem usar os recursos, por exemplo, municipais. Além disso, as empresas, né, para as empresas é muito interessante, porque a gente atende pelo menos 9 das 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, isso no mínimo, tá? A gente consegue aumentar isso e atuar em todos os objetivos, então a gente consegue permitir que as pessoas tenham esse selo de desenvolvimento sustentável dentro da sociedade. E também a gente faz sobre medida, que eu vou deixar liberado para vocês, recomendo que vocês entrem aqui depois, que vão ter vários exemplos de espaços que podem ser feitos. Aqui são os nossos projetos, essa aqui é a nossa apresentação comercial, bastante comercial. E eu vou mostrar finalmente para vocês um vídeo, vamos ver se o áudio está saindo, mas se não eu mando o link aqui também, vocês podem dar uma olhada, que é de um espaço que a gente está construindo no centro da cidade, né? Durante a pandemia, a gente fez algumas lives nesse espaço apenas, mas agora que a gente tem a bandeira verde, a gente vai receber uma série de oficinas esse mês também. Também posso fazer o convite, posso passar para o Vitor, ele passa para vocês, e vocês estão convidados, são oficinas e eventos gratuitos nessa galeria que está sendo construída. Não sei se vocês conseguem ouvir. Conseguimos sim. Então, a gente gosta muito de pensar e entender até onde pode chegar o espaço público, de maneira que a gente consiga, né, estender essa atuação do espaço público sobre, até a gente pode debater agora, assim, qual que é o espaço público do século XXI, né? Qual que é o direito à cidade do século XXI? O que a gente tem que ter nesses espaços para que eles sejam espaços de convite, espaços interessantes, espaços de provocação, espaços de conflito, e que sirvam como suporte, como sustentação dessa nova dinâmica que está surgindo e que deve ser sustentável socialmente, economicamente, né? Então ela tem que trazer essa parte de sustentabilidade econômica, ambiental e social, para que a gente consiga usar o espaço público como uma plataforma de debate para a nossa cidade, né? Então, falei um monte, acho que acabei me mantendo aqui próximo aí da meia hora, dos 40 minutos, e né, agora acho que vale a pena a gente bater um papo aqui para a gente poder direcionar um pouco a nossa conversa para questões específicas do que tem que ser trabalhadas. Vitor, o tempo está curto, a gente tem poucos minutinhos, o Caio já levantou a mão, mas só queria que você contasse, por favor, rapidamente a história do rato, que vale a pena. Beleza. Eu dei algumas aulas de arte em escolas públicas, né? E daí eles estavam querendo fazer um mural e eles não sabiam por onde começar. A gente fez alguns temas. Eu mostrei para eles desde Banksy até Boa Mistura, uma série de conglomerados. E uma das perguntas tinha que falar um sonho, uma frase, um desenho bem sintético do que estava sendo falado e principalmente um medo que eles tinham. E era antes da eleição, era umas 2 semanas antes da eleição, e assim, 50% e 50%, um medo era o Bolsonaro, o outro medo era o Haddad, mas tinha um medo anterior, né, que tinha mais número de pessoas, que era do rato.
E o rato, apareceu rato, mais do que Bolsonaro, mais do que Lula, mais do que PT, mais do que, né, tudo isso. E eu comecei a ver um monte de rato, e eu perguntei pra molecada, assim, falei, bom, pessoal, tem um monte de rato, né, no medo. E o que é o rato, assim? E o pessoal respondeu com muita clareza e com muita tranquilidade, falou, é que na nossa casa tem os ratos, né, e os ratos mordem a gente, comem a comida, comem as roupas. Então, a gente vive realmente num mundo muito separado, assim, né? Eu tô falando isso de São Paulo, de uma escola pública no centro, assim, não era nem tão periférico. E pra gente ter uma ideia, né, só do quanto a gente tem uma vida tão particular e a gente tem que ser grato por isso, e o quanto a nossa realidade é afastada da grande parte da base da pirâmide, né? A gente está com um problema de tempo. Rapidinho, Vitor, você é parente da Maíra ou tem alguma relação? Não. Tá, só uma curiosidade. E tem a pergunta do Caio, e acho que minha sugestão, depois você deixou todos os contatos aí, né? Eu acho que a galera pode entrar em contato, buscar mais informação, enfim, entender Perfeito. melhor. E agradeço você pela qualificação, acho que colocou a todos aí. Muito obrigado pela sua É um disponibilidade, prazer, é um por prazer. participar aqui Desculpa com ter a falado gente. tanto, né? Não, Queria... eu acho que foi na medida porque tem que falar mesmo. Você tem o que mostrar. Acho que é importante também que eles vejam que as pessoas que têm o que falar. Eu acho que isso é uma lição também para eles aqui. Fala, Caio. Opa, queria agradecer o Vitor primeiro, né? Achei muito interessante essa pauta, tipo, e a forma, né, que você trabalha com isso. E eu queria entender, tipo, as suas expectativas, tipo, para esse seu trabalho, tipo, agora, né, que em 2021 vão fazer o plano diretor de São Paulo, né? Vão reformular. E eu queria saber as suas expectativas sobre isso, assim, sobre o seu projeto. Como que você acha que... É porque é complicado falar isso antes das eleições, né? Mas antes de a gente ter alguém eleito, mas... Sei lá, eu queria saber de você, assim. Porque eu acho que isso é importante de pensar agora, assim, que já tá aí, né? Putz, Caio, eu acho que é o seguinte, obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta muito pertinente. Vamos ver, né? Eu acho que, assim, primeiro, cara, no Brasil, cada vez mais eu aprendo que você tem que dançar conforme a música. Então, as leis mudam, os tributos mudam. Esse ano mudou muito a lei, por exemplo, de incentivo federal, que era uma que a gente trabalhava com muita força, que a gente oferecia muito para as empresas, da lei de imposto de renda. E hoje em dia, ela está um pouco... Teve um desmonte grande, né, no governo nesse momento, e a gente migrou 100%, por exemplo, para outra lei. Então, sempre tem caminhos. Eu acho que o mais importante é a gente deixar focado na nossa cabeça o que a gente quer, o que a gente acredita, qual é o tipo de desenvolvimento que a gente quer e como a gente pode contribuir para isso. E a gente vai achando o nosso caminho. Então, assim, é muito da gente, cara, ter uma resiliência muito grande para bater, né? A gente sabe que tem muitas coisas que podem ser melhoradas, então, independente do plano diretor, independente da lei, independente do governo que vem, acho que o mais importante é a gente saber para onde a gente quer ir e pelo que a gente luta. E daí o caminho, né, quando você tem um destino lá na frente que você sabe onde quer chegar, o processo ele se arruma. Legal. O processo ele é um pouco como se fosse um rio, né, cara? Ele vai se adaptando assim ao que aonde você quer chegar. O rio tem que chegar no mar e ele vai chegar pelo caminho mais curto normalmente ou mais fácil. E a gente tem que ser que nem água, a gente tem que se moldar a esses problemas. Então, Acho que deu o horário, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí gritando, podemos ficar mais uns minutinhos. E quem, enfim, precisar ir, ficar à vontade também para sair. Mas quero agradecer muito, Vitor, pela presença, pela disponibilidade, parabenizar pelos projetos, né? Por estar nessa luta, por falar, vou arregaçar as mangas e vou
transformar a nossa realidade. E é basicamente isso. Pessoal, se vocês quiserem, né, então, assim, o Instagram, como eu acabei falando mais, me estendendo mais do que eu gostaria, mas para mostrar em detalhes como foi o processo, tanto no @ubuntuarc, quanto no @mudasocial, a gente está sempre disponível. Qualquer momento que vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, bater um papo, a gente tem equipe, né, destinada só para isso, então fala que vocês estavam aqui na conversa, eles vão levar até mim, a gente pode conversar. Caso vocês queiram, né, também tem os sites, então recomendo que vocês deem uma olhada nas duas empresas, né, nos dois, principalmente acho que no Instagram, que acho que é o que todo mundo usa hoje em dia. Se os professores cobrarem de vocês aí questões que vocês não souberem, pode pedir cola aqui pra gente, que a gente vai auxiliar em qualquer dúvida estrutural que ficou. Tá? Eu acho que isso é um discurso importante, né, do que o Caio levantou. Cara, as coisas vão mudar, as dúvidas vão mudar, a gente tem que se manter firme e saber para onde a gente quer ir, e por isso mesmo que a gente está sempre à disposição aqui para poder tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Muito legal. Eu sou um dos que vai precisar ir. Queria te agradecer, eu acho que foi muito rico, porque você mostra que para problemas complexos não tem resposta simples. As respostas simples tendem a ser simplórias e a não dar conta disso tudo. Essa série, no bimestre passado, me apresentou várias ideias de intervenção social que tinham as mais nobres das intenções, mas apresentavam uma dificuldade grande de demonstrar o como. Como seriam viáveis aquelas nobres ideias todas, né? E acho que você conseguiu abrir um pouco essa complexidade, mostrando o caminho, né? Como é que se pode construir, como é que se pode tornar viável na medida do possível, na medida dos nossos limites aqui no Brasil, que são tantos, né? Sim. Então, foi excelente. O Vitor acho que acompanhou, assim, é bem isso que você falou mesmo, assim, eu era aquele arquiteto, sabe, sonhador e utópico, e que, a cidade tem que ser inclusiva e tal, mas como que a cidade é inclusiva? E como que, já que o sistema não é inclusivo, como é que eu posso criar um refúgio de inclusão dentro da cidade? E acho que o Vitor acompanhou muito, assim, essa ideia dessa quebra desse pedestal, dessa utopia, e de sentar e, cara, ano passado a gente falou com 85, para ser mais exato, a gente sentou na mesa de 85 empresas, cara, de Instituto Votorantim até o Irota, sabe, assim, e cada um tem um viés e você acaba tendo que trazer benefícios para todos. Então, foi um processo muito grande de eu me desconstruir como arquiteto, como urbanista, num processo de isso é bonito, o texto, Lefebvre e todas as questões envolvidas, né, elas estão numa ideia que é o que norteia a minha atuação, mas a hora que eu tenho que sentar para resolver um CNPJ, a hora que eu tenho que sentar para ler uma lei, você tem que se colocar num ponto abaixo, você tem que se colocar realmente com os pés e com as mãos no chão ali, para entender cada minúcia, para que aquilo consiga ter tração e se transformar em realidade, né? Então, é justamente isso. Também, acho que a gente faz isso de uma maneira muito bem feita, assim, esse trabalho. Eu tenho uma série de caminhos que eu posso indicar para os alunos. Então, para quem quiser saber em como que pisa nesse tipo de território, como que sai de uma ideia e como que você cria um BP, né, um business plan, daí você começa com esse tipo de nomenclatura que as empresas e que os marqueteiros gostam, assim. Mas como que você pode criar isso para tracionar? Então, eu tenho vários contatos, tanto na Fundação Estudar, quanto no Sebrae, que são diversos parceiros que me abriram diversas portas. Então, tem vários caminhos que ajudam a gente a colocar isso de pé, né? De jeito nenhum, isso foi uma coisa que eu fiz sozinho. Eu tive muita ajuda de muita gente para que a gente pudesse chegar onde a gente está agora. Muito legal. Na semana que vem, acho que a gente retoma aí várias coisas que são bem importantes aí da sua fala. Obrigado, Vitor. Perfeito, pessoal. Um bom dia para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição sempre. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado aí pela aula aí. Valeu. Tchau, pessoal. Me despeço. Valeu, Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigado.